Olá! Hoje vamos começar a estudar carboidratos, açúcares e polímeros de açúcares. Inicialmente, vamos estudar os seus monômeros, que são os monossacarídeos. Vamos estudar a sua química e algumas propriedades e classificações. Hoje começamos com os carboidratos. Os objetivos da aula de hoje serão compreender as funções gerais dos carboidratos, compreender a estrutura química dos monossacarídeos, identificar e classificar os monossacarídeos e os carboidratos e compreender as propriedades químicas nos monossacarídeos. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Só para vocês terem uma noção, aqui nós temos fibras de celulose. A cada ano, 100 bilhões de toneladas métricas de CO2 e água são convertidos em celulose. Além disso, são os principais elementos da dieta em muitas partes do mundo. Então, quando a gente olha para uma dieta brasileira, a gente vai ver que os carboidratos são as principais fontes dos alimentos. Então, a gente consome muito carboidrato. E esses carboidratos, eles têm a principal função como fonte de energia. Nós vamos ver que essas moléculas elas podem ser oxidadas para gerar ATP. Além disso, desempenham funções importantíssimas no reconhecimento celular nas superfícies de células. Nós vamos ver adiante que um grupo específico dentro dos carboidratos exerce essa função de forma primordial. Além disso, formam glicoconjugados e as glicoproteínas e agem como elementos estruturais e protetores nas paredes celulares tanto de bactérias quanto de vegetais. E esses carboidratos, como é que nós podemos defini-los? Quimicamente falando, os carboidratos eles são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou mesmo substâncias que geram esses compostos quando hidrolisadas. Muitos têm a fórmula empírica CH2ON, onde esse N vai variar. E são compostos por átomos de carbono ligados a hidrogênio e grupos hidroxilas. Essa fórmula empírica foi o que deu nome ao grupo. Carboidratos, que seriam o quê? Hidratos de carbonos, onde nós temos aqui um carbono ligado à molécula de água e que poderia variar nesse número de átomos. Realmente, alguns tipos de carboidratos, eles realmente se encaixam nessa fórmula aqui empírica, como no caso da glicose, C6H12O6, que seria CH2O, onde o N seria 6. Mas não são todos os carboidratos que entram nessa fórmula, né? Nessa fórmula empírica. Mas apesar disso, o nome ficou. Então, a gente tem aqui o grupo dos carboidratos. Além disso, alguns carboidratos eles podem conter nitrogênio, enxofre ou fósforo na sua estrutura. Nitrogênio, fósforo ou enxofre. Esses carboidratos, eles vão desempenhar várias funções, como a gente já falou. E a primeira função que eu coloco aqui é o armazenamento de energia. Então, carboidratos são moléculas que armazenam energia na forma das suas ligações covalentes, tanto o carbono-carbono quanto o carbono-oxigênio. Essa energia nessas ligações, elas podem ser liberadas, por exemplo, no processo de oxidação. Respiração celular. A oxidação dessas moléculas vai gerar energia que pode ser utilizada pelos tecidos.
Além disso, os carboidratos eles servem como esqueletos de carbono na construção de outras moléculas importantes para as estruturas e funções biológicas. Então, se a gente lembrar um pouco, nós já falamos aqui sobre as glicoproteínas, que são proteínas que têm como grupo prostético carboidratos. Então, os carboidratos se ligando com as proteínas vai formar estruturas mais complexas e com funções bem específicas. Alguns carboidratos menos complexos estão muito associados, por exemplo, com lipídios e membranas e tem um papel fundamental de sinalização. Além disso, esses esqueletos de carboidratos, eles também podem formar outras moléculas. A gente já falou sobre os ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles são o quê? DNA, o RNA, eles são formados de nucleotídeos. E esses nucleotídeos têm na sua estrutura também um tipo de carboidrato. Esses carboidratos, eles variam bastante no seu tamanho. Então, você tem uma variação muito grande em relação ao peso molecular. E podem ser classificados em vários grupos. Os monossacarídeos, os oligosacarídeos. Dentre esses oligosacarídeos, nós temos os disacarídeos. Então, a unidade monomérica dos carboidratos é um monossacarídeo. Oligo que significa poucos, seria o quê? O carboidrato formado por poucas unidades de monossacarídeos. Dentre esses oligosacarídeos, a gente vai ter uma classe bem importante e muito presente dentro do metabolismo vegetal, que são os disacarídeos. São aqueles formados de 2 unidades monoméricas. E nós temos a última classe, que seriam os polissacarídeos. Poli, que significa vários ou muitos, são aqueles carboidratos formados de várias unidades de monossacarídeos. Para que a gente possa compreender essa classe de macromolécula, nós primeiro vamos compreender a estrutura de um monossacarídeo. Então, os monossacarídeos são considerados açúcares simples. Quando a gente observa os organismos fotossintetizantes, eles têm essa capacidade de produzir o quê? Monossacarídeos. Os organismos heterotróficos, como os animais, eles obtêm esses monossacarídeos da alimentação. Um monossacarídeo bem famoso, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é a glicose. Então, as células, elas usam a glicose como fonte de energia e vão oxidá-la para gerar aquela energia. Nesse processo de oxidação, ocorre o quê? A produção de água e dióxido de carbono. Os monossacarídeos, eles têm estrutura mais simples, eles são solúveis em água e a maioria deles tem um sabor adocicado. Então, por isso que a gente chama o grande grupo de carboidratos de açúcares. Então, apesar da gente ter esse nome de açúcar para o grande grupo de carboidratos, esse sabor adocicado é uma característica da unidade básica, que são os monossacarídeos. A gente pode ter, por exemplo, glicose, frutose, todos eles têm esse sabor adocicado. E vamos lá para a química dos monossacarídeos. Aqui nós temos o monossacarídeo, que é o menor, ele tem 3 carbonos. Então, lá no começo eu falei que a definição de monossacarídeo seria o quê? A gente teria essa definição, que os monossacarídeos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Então, vejam que nós temos aqui, olha, 2 grupos hidroxilas e aqui nós temos um grupo aldeído. Então, sempre que nós tivermos um monossacarídeo que tem um grupo aldeído, a gente vai dizer que esse monossacarídeo é uma aldose. Do outro lado, aqui nós temos um monossacarídeo de 3 carbonos, mas o grupo funcional, a gente tem aqui 2 hidroxilas
Mas o grupo funcional não é mais o aldeído. Qual é o grupo funcional? Exatamente, está aqui o grupo funcional cetona. Então, a gente vai ter um carboidrato, um monossacarídeo, que a gente chama de cetose. Então, esse aqui é o monossacarídeo que tem o menor número de carbonos. Ele tem 3 carbonos. Então, a gente vai classificá-lo como uma triose. Então, se o grupo funcional é um aldeído, é uma aldose. Se é cetona, é cetose. Se tem 3 carbonos, é uma triose. Então, nesse caso, a gente tem uma aldotriose. E nesse caso aqui, uma cetotriose. Como exemplo, nós temos aqui a D-glicose e D-frutose. Então, vejam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. Então, nós temos aqui uma hexose, porque tem 6 carbonos. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos também. Então, nós temos uma outra hexose. Vejam que na glicose, o grupo funcional é um aldeído. E no caso da frutose, é um grupo cetona. Mas a gente vai ter o mesmo número de carbonos, oxigênio e hidrogênio, tanto na glicose quanto na frutose. Então, elas vão diferir exatamente no grupo funcional, onde aqui é uma aldose e aqui é uma cetose. Então, a glicose, ela é classificada como uma aldohexose e a frutose como uma cetohexose. Como é que podemos projetar essas estruturas? Então, existem algumas formas. Aqui é a que a gente chama de projeção de Fischer, onde nós temos aqui o gliceraldeído. Lembrando que sempre que numa estrutura de um composto existe um carbono quiral, o que é o carbono quiral? Ele tem os 4 ligantes diferentes. Então, sempre que tiver esse carbono quiral, dependendo do número de carbonos quirais, nós vamos ter estruturas possíveis. Nesse caso aqui, temos somente um carbono quiral. Então, ele vai ter 2 elevado a n, que é o número de estereoisômeros possíveis. Então, nesse caso do gliceraldeído, existem 2 possíveis. Então, ele pode existir nessa forma onde a hidroxila está do lado direito ou nessa forma onde a hidroxila está do lado esquerdo. Então, por isso, tem a classificação em D, gliceraldeído, ou L, gliceraldeído, dependendo de quê? Da localização dessa hidroxila. Quando ela está do lado direito é D, quando ela está do lado esquerdo é L. Há outras formas de expressar, como por exemplo, através do modelo de bola e bastão. Então, vocês vão observar no livro que ora aparece dessa forma e ora como, por exemplo, a projeção de Fischer. Aqui nós vemos uma imagem especular. Aqui é um espelho, então você tem essa imagem especular. E uma outra forma de expressar é a perspectiva em fórmula. Onde nós temos aqui o carbono e nós temos as estruturas. Então, a gente vai representar dessa forma ou dessa, de forma que esses ligantes eles vão estar no ângulo para frente ou para trás, né? No caso aqui está projetado para frente e esses dois aqui projetados para trás. E mais uma vez a gente tem o quê? O D por conta dessa hidroxila e o L por conta da posição da outra hidroxila. Então, nós temos esses 3 modelos, modelos em esfera e bastão, fórmula de projeção de Fischer e perspectiva. Então, vamos lá para a classificação desses monossacarídeos. Então, nós temos algumas D-aldoses, são as mais frequentes. A gente tem de 3 carbonos o D, gliceraldeído,
De 4 carbonos, D-eritrose e D-treose. De 5 carbonos, aqui, D-ribose, D-arabinose e D-xilose. Lembrando que a D-ribose é aquele monossacarídeo presente aonde? Lá nos nucleotídeos de RNA. E D-aldoses. De 6 carbonos, vejam que nós temos uma quantidade grande de monossacarídeos de 6 carbonos. Então, a gente tem aqui, olha, as principais, a D-glicose, D-manose e D-galactose, que são açúcares, todas elas aldoses, né? Aldohexoses, nesse caso. Mas temos também as D-cetoses. Então, as cetoses são aquelas cujo grupo funcional vai ser o quê? Cetona. Então, de 3 carbonos, nós temos a dihidroxiacetona. De 4, a D-eritrulose. De 5 carbonos, a D-ribulose e D-xilulose. Essas aqui a gente vai ver bastante quando formos estudar a fotossíntese. Então, lá no ciclo de Calvin, a gente vai observar essas estruturas desses monossacarídeos de 5 carbonos. E de 6 carbonos, o principal aqui é o quê? A D-frutose. Aqui nós temos 3 hexoses, então todas elas vão ter aquela fórmula C6H12O6. Então, elas vão diferir o quê? Nos tipos de ligantes e na posição, porque elas vão ter hidroxilas. Olha, veja que essa aqui tem 1, 2, 3 e 4 hidroxilas. A D-glicose, 1, 2, 3, 4 hidroxilas. A galactose, 1, 2, 3 e 4 hidroxilas. Elas vão diferir em quê? Na posição onde essas hidroxilas estão. Então, aqui a gente pode observar que a D-manose e a D-glicose, elas são epímeros no carbono 2. E a D-glicose e a D-galactose são epímeros no carbono 4. O que significa isso? Significa que elas têm a configuração bem parecida, elas mudam somente de um carbono. No caso da D-manose com a glicose, essa mudança é somente no carbono 2. E no caso da D-galactose com a glicose, essa mudança é apenas no carbono 4. Aqui nós temos alguns monossacarídeos representativos, o D-gliceraldeído, a dihidroxiacetona, a D-glicose, D-frutose, D-ribose e 2-desoxirribose. Então, a gente está observando aqui essa estrutura linear desses monossacarídeos. Mas quando nós temos monossacarídeos acima de 5 carbonos, eles não estão presentes predominantemente nessa forma linear, e sim numa forma cíclica. Então, os aminoácidos comuns, eles têm essa estrutura cíclica. Por quê? Aí vamos relembrar lá da química orgânica, quando vocês viram os grupos funcionais, o aldeído, ele tende a reagir com álcool para formar um M-acetal. Então, aqui o que é que a gente vai observar? Que essa hidroxila aqui, que corresponde a um grupo álcool, ele vai reagir com esse aldeído aqui para formar o que a gente chama de M-acetal. Então, nós temos aqui esse hidrogênio, ele passa para cá e esse oxigênio se liga com o carbono, formando essa estrutura, que a gente chama de M-acetal. Se, por acaso, esse M-acetal reagir de novo com outro grupo álcool, ele vai formar um acetal completo, como nós estamos vendo nessa estrutura. Da mesma forma, o grupo cetona, ele também pode se ligar com álcool, como nós vemos aqui, e formar o M-cetal. Então, vejam que aqui também vai ocorrer o quê? A ligação
a ligação desse hidrogênio com esse oxigênio e o carbono com o oxigênio ligado aqui, o R3, formando o que a gente chama de M-cetal. Se por acaso esse M-cetal reagir com outro grupo hidroxila, com outro álcool, ele vai formar o cetal completo. Então, e nós temos uma molécula de D-glicose. Por que D-glicose? Porque a posição aqui, olha, da hidroxila. Então, quando nós temos aqui carbonos, uma cadeia de monossacarídeo, onde tem vários carbonos e que pode ter mais do que um carbono quiral, por exemplo, nós vamos observar o quê? Que para fazer a definição de D ou de L, a gente vai observar o quê? A hidroxila desse último carbono aqui, tá? Do carbono quiral, que tem um maior número de numeração. Então, a gente sempre numera a cadeia a partir desse grupo funcional aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a classificação de D-glicose é por conta da localização dessa hidroxila. Então, é justamente o que a gente viu no slide anterior, o grupo aldeído, ele tende o quê? A se ligar, a reagir com o álcool, com a hidroxila. Então, nesse caso, essa ligação aqui vai ocorrer entre o carbono 1 e o carbono 5. Tá aqui. Então, vai ocorrer uma ciclização dessa molécula. Então, vejam que aqui a gente vai ter a ligação do oxigênio com o carbono. A gente vai formar aqui uma hidroxila, tá? Então, você vai ter aqui esse rearranjo e nós vamos ter a formação dessa estrutura aqui, alfa-D-glicopiranose. E aí, a gente vai ter duas configurações, a configuração alfa e a configuração beta. Essa configuração alfa e beta diz respeito a essa hidroxila. Quando essa hidroxila ela tá para cima, ela vai ter a configuração beta. Quando essa hidroxila estiver para baixo, ela tem a configuração alfa. Então, sempre a gente vai ter o quê? Essa possibilidade aqui, quando a molécula de D-glicose ela cicliza, ou seja, ela vai formar uma estrutura cíclica, lembrando que é a reação aqui entre o carbono 1 e o carbono 5. Essa hidroxila ela pode estar nessas duas formas, né? Ela pode estar para cima ou para baixo. Ou seja, a gente vai ter a forma beta-glicopiranose e alfa-D-glicopiranose. Essa nomenclatura de glicopiranose para a glicose, a gente vai ver que a estrutura da glicose é muito parecida com a estrutura do pirano. Então, pela nomenclatura, é chamada de beta-D-glicopiranose. Então, quando nós temos uma solução de glicose, ocorre um fenômeno chamado de muta-rotação. Muta-rotação é quando ocorre a interconversão entre as formas alfa e beta. Então, sempre que a gente tiver uma solução contendo glicose, 99% dela vai estar na forma de um anel, que pode ser alfa ou beta-glicose. Mas quando ela chega no equilíbrio, a gente tem aproximadamente 2/3 de beta-glicose e 1/3 de alfa-glicose. E uma pequena porção continua na sua forma de cadeia linear. Então, aquilo que eu falei para vocês em relação à nomenclatura da glicose, ela é chamada de glicopiranose, justamente pela semelhança da sua estrutura com o pirano. Então, a gente vai ter aqui alfa-D-glicopiranose, porque nós temos o quê? Essa hidroxila aqui voltada para baixo. E aqui, quando a hidroxila está para cima, nós temos o quê? O beta-D-glicopiranose. A frutose, ela também está na sua forma cíclica. Então, a gente vai ter aqui
A ciclização vai ocorrer entre o carbono 5 e o carbono 2. E a estrutura cíclica formada é muito parecida com o furano. Então, por isso, a frutose é chamada de frutofuranose. Aqui, a hidroxila para baixo é alfa, e quando a hidroxila está para cima, é beta. Apesar da gente sempre, vocês podem observar nos livros essa representação de Harvard. A gente sabe que a glicose, essa estrutura cíclica, ela não é plana. Então, na verdade, a conformação mais estável é essa conformação em cadeira. Acredito que vocês viram isso lá na química orgânica. Então, apesar da gente representar assim, essa é a forma mais estável. E os organismos, eles possuem diversos derivados, por exemplo, de hexoses. Então, a gente tem aqui a beta-D-glicose, mas o que é que acontece com essa beta-D-glicose? Ela pode ter diversos grupos, onde uma hidroxila foi substituída, por exemplo, por um grupo amino, por um grupo N-acetil. Então, nós temos a formação de derivados de glicose, por exemplo. Nesse caso aqui específico, nós temos a incorporação de um grupo fosfato, formando beta-D-glicose. Esse fosfato ele foi inserido no carbono 6, então a gente vai ter beta-D-glicose 6-fosfato. E outros aqui, como a gente observa, os deoxiaçúcares, que tem o quê? Grupo metil inserido. Então, a gente vai ter uma série de compostos que podem ser derivados de hexoses, mas que tiveram alguma alteração. Como, por exemplo, aqui a beta-D-galactosamina, a beta-D-manosamina. Os deoxiaçúcares, o ácido ciálico, onde você tem aqui a adição de um ácido acetilneuramínico. E os açúcares, eles têm capacidade de serem redutores. Então, aqui nós temos o açúcar, a glicose, a beta-D-glicopiranose, que tem a capacidade de ter essa capacidade de ser redutor. E olha só o que acontece. A gente tem a formação de uma lactona. A estrutura, uma vitamina, que é o ácido ascórbico ou vitamina C, tem uma estrutura química muito relacionada com os açúcares. Então, essa aqui é a estrutura da vitamina C e ela é uma lactona insaturada com estrutura de anel de 5 elementos. Então, a vitamina C tem uma estrutura de lactona relacionada aqui com os monossacarídeos. E até a próxima!